Voltei. Estou de volta e agora será definitivo. Eu tive algumas situações no início do ano, eu mudei de emprego e tal, e tive algumas situações emocionais, assim, nesse nível, que me deixaram um pouco ausente, mas agora pretendo que essa volta seja definitiva. Enfim, eu quero falar sobre as leituras de março, porque foram leituras maravilhosas, e falar um pouco sobre as minhas próximas leituras, o que eu tenho planejado, e, enfim, conversar um pouco sobre tudo o que aconteceu. Então, começando com as leituras, em março eu comecei com Gabriel Garcia Marques, maravilhoso, Em Agosto Nos Vemos. Inclusive foi um presente de uma amiga bem especial e eu devorei esse livro em 2-3 dias, foi muito bom. Mas quero comentar sobre o que mexeu comigo na história. Assim, fala sobre Ana Madalena Bach, que em todo agosto ela visita o túmulo da mãe em uma ilha e ela tem uma aventura cada vez que ela vai. E a cada aventura ela volta diferente. Ela começa a se questionar de coisas diferentes, sobre as escolhas dela, ela se questiona como mãe, como esposa, como mulher. Ela se posiciona de forma diferente no mundo. E é muito interessante porque é muito fácil julgar ela, porque de fato essas aventuras elas são bem indecentes, assim. Mas falando sobre a vida e as escolhas e como mulher, eu achei um livro bem impactante. Então, e o final ele é simples. Ele não é aquele final dramático que você fica imaginando e esperando ter. Não, ele é muito simples. E eu acho que essa simplicidade também me marcou muito, porque eu fiquei muito reflexiva por um tempo, imaginando de que forma aquilo ia se resolver, ia encerrar. E foi tão simples, tão real. Eu achei muito real. E mexeu muito comigo, então. Depois eu vou comentar mais sobre. O segundo livro, que tá no meu top 5 da vida, que eu também ganhei de presente de uma amiga muito especial, é Se os Gatos Desaparecessem do Mundo, de Genki Kawamura. É muito lindo, esse livro, muito lindo. Ele trabalha com essa ficção de uma forma muito tranquila, até um certo ponto, porque a gente fala muito de luto, de emoções, relacionamentos e a vida. E essa pessoa aqui, esse personagem, ele se depara com um diagnóstico terminal, de uma doença terminal, e ele se isolou no mundo, assim, não tinha mais muitos amigos, se afastou do pai depois que a mãe faleceu, e não restavam muitas coisas, assim. E ele leva um baque, então, ele começa a se questionar de tudo que ele fez na vida inteira, de repente. E ele se depara ele encontra o diabo. O diabo se aparece na frente dele para fazer uma proposta de que ele escolha se desfazer de algumas coisas no mundo, fazer desaparecer algumas coisas, em troca de um dia de vida, um dia a mais de vida. Então, ele aceita, e inicialmente ele some com o relógio, ele some com os filmes, ele some com o celular. E nesse meio tempo a gente começa a ver também uma sociedade muito mudada sem essas coisas. As pessoas andando nas ruas sem celular, não existe relógio, não existe mais filmes, então os cinemas são
inúteis. Então a sociedade, ela começa a mudar muito, ela tá diferente. Enquanto ele anda pelas ruas e resolve algumas coisas e conversa com uma outra pessoa, tá tudo muito diferente. Ele não vê no ônibus mais as pessoas no celular, os relógios não fazem sentido. E aí você se coloca a pensar em uma sociedade em que não exista isso de fato. É bem interessante essa reflexão. Enfim, e ao longo dessa narrativa, o personagem ele percebe como é importante, como é bom ter alguém que se preocupe com a gente. E também como a gente valoriza só quando a gente perde. A gente valoriza o que tem quando a gente perde. E é maravilhoso, mexeu muito comigo. Lógico que ali ele tá falando da vida dele, mas ele começa a perceber, a ter uma percepção das coisas da vida dele de uma outra forma. E até no final, então, o diabo faz uma oferta bem decente dele trocar algo especial por mais um dia de vida. E ali pra ele ali se instaurou uma barreira. Porque do que vale a vida sem o que torna a minha vida especial? E também, então, meu querido Rubem Alves, ele dizia que a vida é uma causa perdida, porque a gente vai morrer. Mas é o que a gente faz nessa trajetória, no meio, que faz valer a pena, que é importante. E é isso que esse livro traz. Então não vou contar o final, mas é muito, muito lindo. Eu chorei por dias até superar. E foi muito impactante. Ainda tô pensando sobre tudo isso. Enfim, agora falando das próximas leituras, eu tô lendo Commencement, de J. Courtney Sullivan. É uma novela, assim, é uma delícia de ler. Ele é sobre 4 amigas, fala da vida de 4 amigas que se conhecem na faculdade. E elas, enfim, de todas as adversidades, a gente vai conhecendo elas e vai as reconhecendo na vida adulta. Isso que é muito legal. E elas são pessoas completamente diferentes, que você nunca imaginaria que seriam amigas. Mas na situação em que elas foram postas na faculdade, elas se tornaram amigas. É lindo, muito bom. E eu tô lendo também no Kindle o Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu acho que esse eu vou demorar mais pra ler, porque eu leio um pouquinho, aí eu fico muito reflexiva, e às vezes eu paro, escrevo alguma coisa, fico pensando. Então acho que esse vai demorar um pouco mais. Mas também o que eu tô lendo nesse livro, ele me remete muito a essas leituras de março, porque e o Jeito Harvard de Ser Feliz, ele é sobre a psicologia positiva. E até essa semana, quando eu tava bem reflexiva, eu troquei uma ideia com a minha sogra, que tem uma trajetória muito linda com a psicologia, e a psicologia, parte da psicologia positiva, então. E a minha mãe também, troquei uma ideia com a minha mãe, que ela dá aula para crianças. Então ela tá, de novo, lendo e estudando sobre a educação positiva. E aí troquei ideia com esses dois mundos. E teve um impacto com essas leituras, então, de março, porque a felicidade, ela é muito subjetiva. O que é felicidade para mim? E lógico que conceitos científicos existem vários, mas felicidade para mim é algo. Para as outras pessoas é algo completamente diferente. Mas o que eu quero trazer, até me apropriando da fala do Rubem Alves, é
sobre ser feliz nesse meio, fazer jus à jornada. E uma coisa que tem sido muito relevante para mim é perceber as oportunidades nas adversidades. Eu acho que nesse momento de vida, de faculdade, como estudante, tem sido muito difícil, muito desgastante, e é difícil perceber essas oportunidades nas adversidades. Mas tem momentos que eu me deparo com isso e eu preciso parar, ficar um tempo internalizando algumas coisas que estão acontecendo, e aí eu percebo que oportunidade maravilhosa de amadurecer, de evoluir, de entender algum sentimento, alguma emoção. E é isso que eu te convido a pensar, a refletir. Porque quando a gente tá passando por um momento difícil, eu acho que é a melhor situação para evoluir, para evolução. E é quando a gente percebe, quando a gente tá prestes a perder alguma coisa, a gente percebe o quão importante é pra nossa vida. E aí, assim, como é importante a gente perceber, quando percebe, fazer acontecer. Então, se isso é importante pra minha vida, eu não vou perder de jeito nenhum. Ou, por exemplo, na minha situação, início do ano, eu estava trabalhando em outro lugar. E eu adorava a atividade, eu me identificava com essa atividade, eu gostava das pessoas, mas eu não me identificava 100% e me faltava algo. Eu tinha uma relação muito boa com as pessoas do meu último trabalho e eu tinha uma identificação muito boa. E outra coisa é como é importante também você admirar muito as pessoas ao teu redor. E, enfim, aí todos esses detalhes me fizeram mudar minha situação de vida, mudar de emprego. E foi muita emoção, muito sentimento, e por isso eu fiquei também afastada um tempo. Mas eu senti muita falta de gravar vídeo e falar sobre os últimos acontecimentos. Então, eu acho que o que eu queria trazer é isso, sobre felicidade, sobre se agarrar ao que realmente importa quando você percebe que é o que importa. E lembrando que a gente não pode ser feliz só quando o sucesso vem. O sucesso, ele gira em torno da felicidade. Então, eu te espero pro próximo vídeo. Um beijo.